E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. E eu achava que a gente ia falar hoje sobre a Indy 500. Bom, vamos deixar a Indy 500 para mais para frente. A gente faz uma live aí para comentar sobre a melhor corrida que tivemos no domingo, né? Não podemos negar, mas o BBcast aqui hoje vai falar sobre o GP de Mônaco. E bom, Débora, antes de mais nada, né, lembrar aí nossos ouvintes da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies, onde é muito importante o apoio daí de vocês, nossos ouvintes, leitores do Boletim do Paddock, neste financiamento. E vocês também podem ajudar o BP usando os nossos links que tem aqui sempre na descrição do post ou quando a gente divulga o podcast, que são os links da Amazon e também as promoções que a gente acaba compartilhando com vocês que estão acontecendo no site. Então sempre que vocês comprarem alguma coisa lá pelo nosso link, nada vai ser adicionado no valor final da sua compra, mas a gente acaba recebendo uma pequena comissão da Amazon por estar fazendo essa divulgação. E o que eu achei muito legal é que teve um pessoal que se interessou bastante pelos livrinhos infantis do Hamilton e do Senna, que eu acabei compartilhando algumas vezes aí durante a semana. Então não deixe de conferir também esse link quando vocês forem fazer as suas compras. Bom, Débora, na verdade, a gente até pulou um BBcast, né? Porque era pra gente ter feito o BBcast sobre o GP da Emília-Romagna, mas, infelizmente, nós tivemos adiamento dessa etapa em decorrência das enchentes que ocorreram lá Em Imola. Em Imola, desculpa, me fugiu. É que, cara, até antes do GP teve aquela brincadeira, né? O GP da Emília-Romagna, perguntar pro Joe, Imola! Né? Não, mas até o pessoal falando, é San Marino, tem tantos nomes, mas a gente sempre chamou de Imola, vai continuar sendo Imola. Mas, infelizmente, teve uma enchente lá muito feia, prejudicial demais para a região. A gente até viu o Tsunoda auxiliando lá na cidade hoje. Antes da corrida, achei muito bacana que a AlphaTauri aproveitou a movimentação de fãs, viu que muitos fãs estavam presentes nas redes sociais, compartilhou o link de fotos de como ficou a cidade e pedindo doações, né? Então... E a própria categoria, né, começou a fazer ações, os pilotos também, que tem uma ligação maior, ou com Faenza, né, a Itália, e outros pilotos também acabaram entrando na campanha. A gente tá tendo um leilão das peças que seriam usadas, né, pelos pilotos durante a etapa, como os troféus, e o pneuzinho lá que é dado pro pole, foi autografado por todos os pilotos. Eles começaram a fazer um leilão, assim, muito caro, muitos euros para nós pequenos brasileiros, mas é importante porque eles começaram a arrecadar dinheiro também para poder ajudar a cidade, né, e não só a Ferrari é italiana, mas a AlphaTauri ela tem um vínculo até maior, né? É uma equipe que a gente vê aí ligada com a Red Bull, mas ela é uma equipe italiana, ela é da região de Faenza e é bem pertinho da onde teve todo o problema com as enchentes, né, na Emília-Romagna. Faenza também tinha passado por um problema 2 semanas antes, quando estava acontecendo o GP de Miami. A AlphaTauri acabou divulgando que a região também estava sendo afetada por fortes chuvas e que alguns dos seus funcionários tinham tido problema por conta dessas chuvas e eles já estavam alertando os fãs. Eu achei que foi importante o cancelamento da etapa, não tinha condição de fazer, por mais que alguns bonzões que estavam lá, né, começaram a querer falar que fake news, fake news da enchente, né, falando, não tá tendo, não dá pra poder ter corrida, e gente, não é se tá sendo afetado só o autódromo, é todas as pessoas da região ali também. A gente sabe que a Fórmula 1 cometeu vários deslizes em alguns momentos aí, correndo em lugares que a gente via que não deveria ter uma prova, mas ainda assim eles foram correr, e eu achei que foi importante cancelar o GP da Emília-Romagna. A corrida provavelmente não vai ser disputada esse ano mesmo, e também, assim, pelo que foi discutido, né, durante a semana da corrida, é que é meio inviável reposicionar essa corrida no calendário, porque
para você fazer alguma mudança, ela teria que acontecer depois das férias de verão, ou roubar uma semana das férias de verão das equipes, né? Para que eles fossem correr. E aí ninguém vai querer mexer nas suas férias, porque assim, são 3 semanas em que as fábricas param de funcionar e eles realmente têm um tempo para poder passar com a família. A gente sabe que tem muita gente que vai continuar trabalhando, mas no ideal não seria tirar uma semana disso, né? Enquanto a categoria tá até discutindo a questão de férias iguais a que a gente tem no meio do ano, sendo as férias de inverno. Então, provavelmente essa etapa não vai ser reposta, e como o contrato com a Emilia Romagna é até 2025, eles provavelmente devem estender o contrato até 2026 para poder compensar essa corrida que não foi feita esse ano. Bom, agora o legal vai ser, né, que a gente vai ter os carros da Aston Martin com motor Civic, né? Brincadeira. Mas se finalizou, né? Formalizou, na verdade, a parceria entre a Aston Martin e a Honda, que a Honda vai fornecer motores para a Aston Martin a partir de 2026. Aí, né, foi legal que quando foi o anúncio, até foi bem legal que a noite anterior de sair o anúncio, já tava todo aquele murmurinho. A Débora, a Aston Martin vai anunciar bem na hora que a gente for dormir, ou a gente estiver se preparando para dormir, alguma coisa assim do tipo. E dito e feito, mas de qualquer forma era uma pedra cantada que estava há muito tempo. Foi interessante que o rumor que a gente tinha de fechar essa parceria era aquela coisa, né? E o Alonso? Aí uns ficavam assim, não, mas o Alonso até lá já, né, aposentou. Mas o Alonso vai se aposentar mesmo, né? O cara tá cada vez mais aguerrido, mais competitivo, ainda mais depois desse final de semana. Como é que ficou o Deep Joe Game, né? E, né, Débora? E no final, parece que o mesmo love que foi Fernando Alonso e McLaren ali em 2014, no final de 2014 para 2015, foi agora da Honda com o Fernando Alonso e rasgando elogios com ele. E até com uma promessa de talvez termos o espanhol nas 500 milhas de Anápolis com o motor Honda novamente. Então, a gente teve essa questão, né? Veio o anúncio. Óbvio que uma das maiores, assim, tipo, polêmicas era se o Alonso permanecendo na equipe, ele vai guiar com esse carro, que vai ter uma unidade de potência da Honda. E até tem, acho que 1 ano, 2 anos atrás, o Alonso foi perguntado sobre isso, né? Ele falou que foi um episódio infeliz da carreira dele e que se ele pudesse voltar no tempo, ele não teria falado aquilo publicamente, ainda mais na ocasião que foi publicamente. Tinha postado lá no Instagram. Não, teria falado nos bastidores. Ele falou que ele não teria falado no rádio, onde as pessoas iam escutar e iam distorcer o que ele quis dizer. Mas ficou bem claro que ele tava querendo falar naquela época, né? Ele tava tendo muito problema com a Honda e McLaren. Quem não lembra aquelas trocas malignas que aconteciam e ele, tipo, deveria perder várias posições, né? Era até uma piada, tipo, o Alonso vai largar do outro continente, né? Porque tantas posições para poder perder, mas repercutiu muito mal aquilo e, tipo, ele ainda permaneceu com a McLaren, porque foi no primeiro ano, né, ainda, mas foi bem ruim, assim, porque o comentário aconteceu durante o GP do Japão e era a corrida da casa da Honda, então, tipo assim, a situação tava bem complicada e ele soltou uma dessa. Aí, acho que foi muito ousado quem fez a pergunta ali durante o anúncio, né, da Honda com a Aston Martin, porque eles já aproveitaram o momento ali. E aí, Honda, se o Alonso estiver com a equipe, vocês vão deixar ele correr? Aí a Honda pegou e falou assim, olha, não é a gente que vai decidir quais são os pilotos que vão guiar o carro, a gente vai fornecer a unidade de potência, vai ter uma parceria com a Aston Martin, mas a Aston Martin que decide os seus pilotos. E aí eles falaram que não tinham, assim, nenhum ressentimento com o que o Alonso disse. Tipo, já passou isso. E aí utilizaram também o pessoal da Aston Martin para poder dizer o que eles achavam sobre a permanência do Alonso. Obviamente que ninguém sabe se ele vai estar na categoria em 2026. Ele ainda teria idade para poder correr, né? A idade não seria um limitador, mas o que eles falam é, se ele continuar competitivo como ele está sendo agora, ele vai poder guiar os nossos carros em 2026 se ele estiver com a gente até lá. Vai que ele dá na louca e resolve ir para outra equipe ou realmente deixar a categoria. Então, é o que dizem, né? Parece que vai ser isso mesmo, ao mesmo passo que já tá todo mundo discutindo, assim, a possibilidade de um Yuki Tsunoda tá guiando pela
Aston Martin nos próximos anos, ou talvez a contratação do próprio Ayumu Iwasa, que tá fazendo um bom trabalho na base. Então tem muita coisa ainda para poder acontecer nos próximos anos. Acho que não é só se o Alonso vai continuar competitivo, mas é se no momento em que a gente tiver a troca dos motores, se a Honda vai estar competitiva, porque a gente vai ter a introdução de um motor mais sustentável, alguns conceitos vão mudar. O que se espera é que agora, com a Honda trabalhando com a Aston Martin, ela teria uma liberdade melhor para poder fazer os seus motores, assim, estaria menos limitada ao que aconteceu com a época que ela estava fornecendo para a McLaren, que tinha que encaixar naquele carro, que precisava ter aquele tipo de formato traseiro, ou até nos próprios carros do Adrian Newey, que tem um conceito específico e a Honda precisou se adaptar. Então, talvez, assim, tipo, como a Aston Martin ela é meio volúvel, né? Tipo, ela vai pro design que tá ganhando, aí talvez a Honda tenha um pouco mais de liberdade de fazer os conceitos do próprio carro, do próprio motor. Bom, Débora, a gente tá vindo no campeonato e tava todo aquele momento falando, não, vai ter atualizações para Emília-Romagna, Imola, porque Emília-Romagna enrola minha língua. Então tava tendo muitas dessas coisas, até ao término do GP de Miami a gente falou, não, em Imola já vem o FWB, né? Vamos ver como é que a Mercedes vai... W14B. O que eu falei? FW. FW é da Williams. Apesar que, diga-se de passagem, se a Mercedes estivesse correndo com FW14B, que, salvo engano, era o de... Não, o B era do... Salvo engano, era do Prost de 93. O FW14 era do Mansell, B... Gente, me corrijam os fãs da Williams, por favor. Mas, vamos lá. Se a Mercedes tivesse com esse carro, com certeza ela estaria bem melhor do que estava esse final de semana. Mas, para Mônaco, né? Eles vieram ali já com aquele... Esqueceu o conceito do zero pod, né? Já estava ali com 2 pods. Mas não sabemos ainda o real alcance dessa evolução aí, porque Mônaco é Mônaco, né? Mônaco a gente viu aí a Alpine fazendo uma graça que também a gente não sabe se é reflexo das várias atualizações que ela trouxe para a pista. É que assim, os times estavam viajando com as atualizações, né? Tava tudo preparado para poder ser usado na Emília-Romagna. Na hora que você falou, tava todo mundo viajando nas atualizações. Sabe quando alguma pessoa erra ou comete uma cagada, você fala, mano, você viajou nessa? Mas eu não sou tão especialista assim, não posso criticar, né? Eu critico as cagadas da Ferrari, mas dos outros eu vou deixar passar, né? Que a própria vida critique eles. Que a própria vida critique. Mas, assim... A prova que a gente ia ter na Emília-Romagna era o início de uma rodada tripla. Então, o que não foi aplicado pra lá tinha que ser usado em algum lugar. O lugar que eles tinham era Mônaco. O problema tá todo mundo assim, tipo, pelo amor de Deus, não batam os carros, porque a gente já vai usar esse carro pra teste em Barcelona. Pra quem não acompanha o BP ou não acompanha tanto a Fórmula 1, antigamente, um longínquo espaço-tempo, Barcelona era o lugar que era usado para testes, né? Era o lugar que recebia pré-temporada antes do Bahrein enfiar o dinheiro na Fórmula 1 e ela falou, ok, vamos testar aqui. Barcelona era usado para poder fazer os testes e é onde você consegue os melhores dados dos carros porque é uma pista muito completa. As corridas lá costumam ser chatas? Sim, porque todo mundo já conhece aquela pista de olho fechado. Então, Barcelona esse ano vai ser muito importante. Fiquem atentos durante o fim de semana de Barcelona, porque provavelmente na classificação o que vai acontecer é os 2 pilotos das equipes estarem próximos. Isso acontece porque a gente vai ter a organização das forças do campeonato. Então a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo na 7ª etapa do ano e para onde que o campeonato vai se direcionar para o restante do ano. E aí as equipes também têm um norte para a forma como eles vão conduzir as suas atualizações. Se já começa a parar o desenvolvimento e pensar no próximo carro, ou se vai dando um gás para o projeto. Aí eu falei tudo isso porque a gente teve os times levando as suas mudanças para Mônaco porque não tinha muito o que fazer. E para a Mercedes era muito importante avaliar o carro durante o ano. Então eles fizeram vários testes na sexta e no início do sábado ali, verificando o pneu, o funcionamento do carro. Eles tiraram, como o Rubens disse, o zero pod. Então agora o carro tá parecendo mais a barca da Ferrari, né? Tem aquele side pod mais largo,
Mexeram também em asa traseira, na parte traseira ali do carro, fizeram alguns ajustes. Mudaram todas as grelhas ali de cima de refrigeração do carro e que também dá o direcionamento do ar. E mudaram os radiadores do carro. E eles fizeram todas essas mudanças, mas eles tiveram um grande problema, que é a questão estrutural do carro. O chassi não tinha como mudar, então, assim, alguns posicionamentos da forma como esse chassi foi construído era para poder equipar o outro W14. Agora, esse novo W14 precisou se adaptar ao formato do chassi. E isso é ruim para a Mercedes, mas era uma peça muito cara. Se eles fossem mexer nisso, ia ter tanto problema com o teto orçamentário, como ia ser necessário fazer um novo clash test, que é aquele de batida, para você verificar se tá tudo no lugar. Então, eles não mudaram o estrutural, só mudaram a aparência, assim, por fora e alguns componentes por dentro. Reorganizaram eles para poder ver se o carro tem um pouco mais de desempenho. Bom, e como a Débora falou, como o Barcelona é tão importante, e o Barcelona é importante também por outros pontos. Ano passado, para quem não se lembra, a Mercedes apresentou um conceito com sidepods maiores, né? E não chegou a testar com zero pod, só teve a corrida, mas tem dados, então ela tem 2 dados a serem comparados com FW14B. FW não, W14B. Eu devo esquecer que o FW é da Williams. Frank Williams. Exatamente, ou cabeça. Mas, enfim, então eles têm dados suficientes para comparar e já para poder... E até a própria Mercedes falou isso, que era importante deles ter informações já para chegar em Barcelona sem, tipo assim, olha, o carro é novo, vamos começar do zero. Então já tem informações de Mônaco, já tem informações do antigo carro, do carro anterior que foi testado ano passado, também do carro que correu ano passado. Então, com certeza, a Mercedes vai ser um dos carros que a gente vai ver correr mais em Barcelona, que vai fazer mais voltas, principalmente TL1. Então, quem tiver a oportunidade de acompanhar TL1, TL2 na sexta-feira, acompanhe, porque vai ser bem interessante de ver. E não só ela, né? A Alpine e a McLaren também são duas equipes que diziam trazer boas atualizações, devem trazer. E antes de entrar em outros detalhes, acho que é interessante a gente falar a questão de pintura, né? Acho que é a única coisa bonita que a McLaren fez esse final de semana. Muito legal! Não, tô brincando. A McLaren na Fórmula 1 foi boa, né? Na Fórmula Indy, tristeza. Mas assim, na Fórmula 1 foi legal que eles trouxeram a pintura dos 3 carros que servem para tríplice coroa, serviram para tríplice coroa da equipe, né? O carro do Rutherford, que foi campeão, se não me engano, da Indy 575, que era um carro laranja, que é exatamente a asa traseira. Depois vem em 1984 com a vitória do Prost, que é aquele tradicional embalagem da Marlboro que a gente tanto conhece, que também foram os carros do tricampeonato do Ayrton Senna. E o branco puro que eles falam, né? Exato, e o branco puro. E a asa dianteira ali, que formava um cigarro queimando, né? Uma comparaçãozinha miserável. Depois que eu vi, eu não consigo mais dizer. Não consegue. É do carro da McLaren que venceu a GT. O Le Mans, né? De 1995. É o F1. Uhum. O carro F1 GT. E diga-se de passagem, esse McLaren F1 é um dos McLaren, uns carros mais lindos já fabricados de todos os tempos. Até o Mr. Bean era o dono de um, bateu várias vezes. Mas enfim, esse carro é um carro que, se você é fã da McLaren, se você conseguir achar uma foto dele em pista correndo... Parabéns. Que nem a própria McLaren tem, porque nem ela consegue publicar. Quando você pesquisa foto desse carro, você só acha ele... Ele é tipo uma mosca branca no automobilismo. Você não acha fotos dele em pista. Mas foi legal a ideia. Eu acho que a pintura branca deu uma dinâmica muito maior, porque normalmente a gente via o carro, parecia que ele era realmente um caixotão. E aí a pintura branca deu pra gente ver os sidepods mais bem desenhados, uma estrutura um pouco mais harmoniosa. Ele ficou mais clean, né? A distribuição do outdoor do Zac Brown ficou mais legal, e é uma coisa que até a gente comentei em outros podcasts, comentei no grupo do Boletim do Paddock de Apoiadores. Se você é apoiador, quer se tornar apoiador, verifique no Apoies o valor para você poder se tornar membro do grupo. É muito legal, salvo engano, é a partir de R$15. É que não dá para liberar para todo mundo, por N motivos, mas se você é apoiador, é interessante participar, porque é muito bacana as conversas que nós temos lá. E eu comentei isso, que o Lando Norris vem pedindo, né, que ele não quer correr com pinturas que
os fãs vão esquecer, os fãs vão odiar. Ele quer uma pintura que marque a passagem dele pela Fórmula 1, ele não consegue. E ele tá pressionando o Zac Brown. Eu acho que seria interessante, Zac Brown, você adotar uma pintura aí, porque realmente a McLaren, com pinturas icônicas, que nem a gente viu que foi usada na Indy, realmente marcaram gerações. É legal até pra poder, sabe, né, dar um incentivo a mais aí pro Lando Norris. Eu acho que, assim, foi um trabalho muito legal da McLaren quando eles lançaram as 4 pinturas ali direcionadas para os carros da Indy que disputaram a Indy 500. Já tinha sido um trabalho muito legal. Eu achei que os layouts que foram usados, assim, o carro do Pato, né, do Pato Ward, ficou muito bonito, que justamente remetendo a esse carro que venceu as 24 horas de Le Mans. Ficou muito legal esse trabalho. E o carro do Tony também, que tinha a mesma pegada, assim, dos 2 carros, né, que usaram na Fórmula 1, de ter o layout que englobasse as 3 vitórias do time, né, e aí eles trouxeram esse conceito para a Fórmula 1, que foi bem bacana. Eles já tinham prometido que realmente iam expandir isso para as outras categorias que a McLaren tá inserida. Então, assim, não sei se vai vir algo, vai ser divulgado algo para a Fórmula E esse final de semana que vai correr em Jakarta, mas seria muito legal ter também um layout para poder ser usado na Fórmula E, para poder contar a história da equipe numa categoria em que é nova para eles, em estar criando ainda as suas tradições, né? Mas essa pintura eles não vão usar só em Mônaco, então a gente vai rever ela em Barcelona, vai ser legal, vai dar para poder dar mais uma olhada aí. McLaren, faça o favor de fazer as miniaturas dos seus carros, porque assim, a galera está pedindo. Exatamente. Mas a preços acessíveis, que são os brasileiros. Exato. Bom, pessoal, antes da gente falar do final de semana, até uma coisa que eu tô querendo criar e vou manter aqui no BBcast é de abrir a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então siga o Instagram do Boletim do Paddock. Após o término de cada corrida eu vou abrir, ou antes, eu vou ver um jeito melhor até para distribuir para vocês poderem mandar perguntas pra gente sobre o final de semana da Fórmula 1 e das corridas. Esse final de semana, acabando a corrida, a gente já teve a Fórmula Indy, e eu ainda tive que fazer uma reunião de negócios de cliente meu que pediu uma reunião, um atendimento bem na hora da corrida. Então praticamente umas 50 voltas da Indy 500 eu perdi. Queria ter perdido no momento que o Bato tinha batido, queria, porque o sofrimento ia ser menor, né? Mas, enfim, aí a nossa apoiadora, a Esther, ela mandou uma pergunta pra gente no WhatsApp. Então isso é também outro legal de vocês participarem do nosso grupo do WhatsApp. Vocês podem chamar a gente no privado, que manda uma pergunta que a gente lê aqui no podcast para vocês. E é um tema que eu achei bem legal, porque casa muito com o momento que a gente está vivendo, tanto no futebol como em outras categorias esportivas. E na Fórmula 1 a gente teve um movimento muito forte, que era o movimento antirracismo, mas que a gente viu enfraquecer na Fórmula 1. E a pergunta que ela faz é muito boa, que ela manda... queria perguntar se a repercussão do caso de racismo do Vinícius Júnior pode influenciar a discussão sobre racismo na Fórmula 1. A pergunta dela é legal porque é o seguinte, para quem está acordando de um coma, está chegando no planeta Terra agora, porque é impossível você não saber do que está acontecendo. Vinícius Júnior, jogador brasileiro, sofreu ataques racistas, vem sofrendo ataques racistas exclusivamente nos campeonatos do La Liga, Campeonato Espanhol, Campeonato Nacional Espanhol, e os ataques são bem pesados. E muito da imprensa especializada, Débora me chamou a atenção sobre isso, né, Débora? Já estava atacando ele e membros da federação, tudo. Estava uma situação muito triste, muito pesada para ele. E ele vem alertando isso. E no último jogo que teve, eu não me recordo agora o time, peço até desculpas, porque realmente eu não sou tão ligado a futebol assim, mas na hora que eu vi, encheu de raiva todos nós. E a pergunta da Esther é interessante pelo seguinte, né, Débora, que a Fórmula 1 ali, quando teve em 2020, ela entrou na onda de fazer protestos. Eu falo onda porque foi uma coisa que passou e acabou, e a gente não tá vendo mais na Fórmula 1, de movimentos antirracistas, de conscientização, foi muito forte, mas simplesmente com o tempo reduziu. E a gente veio agora, até mesmo com o Ben Sulayem, que é o atual presidente da FIA, ele mais ou menos cerceou todo mundo de fazer qualquer tipo de manifestação com as regras novas. E a pergunta da Esther é interessante por causa disso. Se pode influenciar a discussão sobre o racismo na Fórmula 1? Eu acho que sim, que pode e deve influenciar, né, Débora? Eu acho que deve retomar essas discussões.
já que dentro da Fórmula 1, durante o final de semana de GP não é possível, eu acho que eles poderiam utilizar mais essas redes sociais. Eu não vou falar eles, nesse momento eu vou excluir o Lewis Hamilton, que o Lewis Hamilton ele já faz... Ele se posicionou. Ele já se posiciona, mas eu acho que não tem que partir mais dele, acho que tem que ser de outros pilotos, outros atletas e outras equipes que tem que sim que se posicionar contra o racismo e principalmente lamentar o que aconteceu com o Vinícius Júnior e se posicionar a favor dele e contra, né, esse tipo de atitudes. A gente sabe que muitos patrocinadores da La Liga tá na Fórmula 1, exemplo é o Santander, né, que até o campeonato é La Liga Santander, que tem que pensar, pô, a gente tem clientes que são negros que devem ter se sentido ofendidos, a maioria se sentiu, acho pouco provável que não se sentiram. Então eu acho que é um momento também dos próprios patrocinadores também se movimentar quanto a isso. Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do que tá acontecendo, assim, que realmente o movimento dentro da Fórmula 1 enfraqueceu e chegou um momento em que ninguém, assim, tipo, vários dos pilotos não queriam estar ali naquele instante que era usado para você fazer algum tipo de manifestação direcionado a combater, né, esse movimento racista que tá acontecendo no mundo inteiro, que em vários lugares a gente tá vendo, tipo, as pessoas falando e elas acham que, tipo assim, é uma opinião delas e todo mundo tem que engolir isso, tipo, mas a questão do racismo é algo muito mais estrutural que tem vários problemas. E aí, tipo, as pessoas acham que elas podem falar o que elas bem querem e não é dessa forma. Então eu acho que a Fórmula 1, ela perdeu um pouco, assim, o sentido pra ela de falar sobre isso a partir do momento que tava todo mundo, tipo, ligou o foda-se, tipo, a gente já falou muito disso, já encheu o nosso saco, bola pra frente. E aí teve, como o Rubens disse, né, teve o presidente também cerceando várias dessas manifestações. Então, talvez você fazer uma manifestação agora dentro da Fórmula 1, um ato antirracista, vai ser muito mais difícil do que era nos 2 últimos anos em que tava todo mundo discutindo isso. A Esther me mandou essa pergunta antes do GP acontecer e eu até mesmo respondi pra ela no privado que eu queria esperar o final de semana acontecer pra ver se algo ia ser dito e novamente a gente teve assim, mais o Hamilton falando que é inaceitável o ano que a gente tá em 2023, as pessoas ainda estarem cometendo atos racistas e como eu sou torcedora do Real Madrid, eu fiquei enfurecida com isso porque, cara, o Real Madrid, ele é muito grande, mas ele é muito grande porque ele teve vários jogadores negros na história dele. E a conquista dos títulos muito se dá por vários jogadores brasileiros que saíram do Brasil e tiveram contratações e foram jogar lá. Até você comentou disso, foi uma coisa que o Vinícius Júnior falou, que no Real Madrid jogadores sofriam racismo. Antes dele nascer, ele recordou de um caso que o Roberto Carlos, em 97, sofreu. Aí eu fiquei surpreso com 2 coisas. Uma, o Vinícius Júnior ser mais novo, ter nascido tão depois de 97, e ele ter noção de um ato racista que aconteceu em 97 com o Roberto Carlos, e parece que para todos os outros torcedores, para todos os outros fãs do futebol, isso passou normal. Tipo, o Roberto Carlos já saiu do futebol, beleza, dane-se. Desculpa, deve ter te cortado. Não, e o que eu fico pensando é que, assim, é um jogador que, assim, teve muita dificuldade pra poder ser quando foi contratado, né? Que ele era muito novo, e aí o pessoal achava que era muito dinheiro sendo desperdiçado num jogador como ele, mas a questão das perguntas não era sobre o talento do Vinícius Júnior ou quanto que ele poderia se desenvolver. A chacota que aconteceu lá fora pelo preço que o Real Madrid pagou pra poder contratar ele é nítido um caso de racismo, e eu não tô nem fazendo drama, não. É realmente, tipo, a imprensa de lá foi muito cruel com essa contratação dele. E ele sofre chacota e ele sofre racismo desde que ele entrou nesse time. E eu não gostaria de ver o Vinícius Júnior saindo do Real Madrid pelo talento que ele tem, pelo o quanto que ele se desenvolveu no time. Mas a partir do momento que uma pessoa tem medo de sair da sua própria casa, com medo de sofrer uma violência, e ele tá cogitando encerrar a carreira dele lá fora pela quantidade de ódio que ele tá recebendo em rede social, das pessoas que são importantes, que estão envolvidas com o esporte, eu fico muito preocupada com a carreira de um jogador como ele acabar por conta disso, sabe? Porque as pessoas
tão ainda, tipo, achando que é normal você atacar os outros dessa forma. E eu acho que, assim, talvez algo mude na Fórmula 1, talvez eles discutam o que tá acontecendo agora, que eles vão correr na Espanha. Mas nesse final de semana não foi discutido isso. Alguns pilotos foram perguntados sobre, mas isso não é algo que é discutido. E eu acho que, tipo assim, pra Fórmula 1 meio que tanto faz, assim, já passou a pauta. Então só se o esporte como um todo, não a Fórmula 1 em si, mas tipo outros esportes começarem a discutir novamente essas questões, como aconteceu lá em 2020, 2021, é que talvez a categoria vai voltar a discutir, porque senão pra ela tanto faz. E aí, para finalizar esse assunto, Esther, eu acho que realmente, enquanto que bem Sloane tiver no comando da FIA e não houver um piloto negro rumando a Fórmula 1, dificilmente, porque infelizmente Lewis Hamilton se aposenta, não vai chegar uma hora que não vai ser mais discutido, porque pra ninguém é importante. Não vai ter mais um piloto negro na categoria, então vai ser aquela coisa, não é mais problema nosso. É assim que a Fórmula 1 e a categoria vai exigir, mas é o que acontece também com inúmeras outras categorias esportivas, modalidades esportivas. A gente vê mais esse tipo de movimento em esportes em que o talento do atleta negro é fundamental, como é, por exemplo, o caso do futebol, como é, por exemplo, a NBA, a NFL, eu não sei como é que tá, mas o volume acho que de atletas negros comparados com brancos deve ser equivalente, porque também não acompanhei tanto, posso estar cometendo erro, mas esportes como tênis, automobilismo, né, esporte de velas, hipismo, que são categorias, todos os exemplos que são predominantemente atletas brancos, dificilmente a gente vai ver posicionamento, infelizmente. Porque se não tiver pressão de outros externos, não vai ter. Exatamente. Então, Esther, obrigado pela pergunta e também fica a ressalva aí pra galera que ouve a gente. Pode mandar pergunta que sempre que possível a gente vai responder aqui sim, com todo amor e carinho a vocês. Bom, Débora, na sexta-feira, né, o burburinho maior era dos sidepods da Mercedes. O Lewis Hamilton chegou a liderar, né, o TL1 em certo momento, aí todo mundo tava, nossa, né, foi aquela coisa, né, maravilhosa, voltou, né, Pantera Negra vai vir para arregaçar os touros, mas quem acabou liderando ao final foi o Carlos Sainz. Carlos Sainz veio bater depois no TL2, né, porque... não dá pra ser muito feliz, né? Não dá pra ser. E a gente ainda teve, né, no final do dia, ainda a Red Bull na frente, mas a Aston Martin ali também dando umas golfinhadas, né? E a própria Ferrari é meio perdida nesse bololô aí. Mas... eu acho que a coisa que a gente pode tirar da sexta-feira é a proximidade dos times, né? Assim, na Fórmula 1, tudo bem, as coisas são definidas em milésimos, tem tudo isso da proximidade, mas realmente tinha algo mais mostrando que os times estavam conseguindo andar um pouco melhor, mas era algo esperado pelas características de Mônaco, que o pessoal tivesse um pouquinho mais junto ali, que a corrida ia ser mais embolada e de difícil ultrapassagem por conta disso. A gente teve piloto errando, o Hülkenberg bateu o carro também, acabou danificando a lateral esquerda do carro. Até curioso porque a Haas viveu massacrando o fato de ter tido ali o Mick Schumacher, de ter destruído os carros, e que agora estava com 2 pilotos experientes e que aí não ia ter tantos problemas. Mas o Hülkenberg esse final de semana ele tirou assim, pá louco, bateu o carro no treino livre, bateu o carro no... Hulk esmaga, né? Hulk esmaga. Tava ali só no... como é que era o nome daquele jogo de luta? Smash alguma coisa lá. É um que tem uns personagens da Nintendo. Ninguém vai saber porque ninguém joga o jogo da Nintendo, né? Falida. Mas enfim, essa era a desculpa, né? Mas estão batendo, assim, o Magnussen também louquíssimo. Comentamos dele na corrida. Mas acho que foi 2 treinos livres, assim, interessantes pra poder ver as novas mudanças. Para poder ver os assoalhos da Red Bull e da Mercedes, porque o Pérez, né? No sábado ele e o Hamilton, ó. Já bateram e foram revelados. E sofri críticas. Não, isso... pelo quê? Não, porque me falaram, mas quem é que quer ver o assoalho da Mercedes? Quem quer ver? Quem quer ver uma Williams, uma Alfa Romeo,
uma Haas, pra ela interessa, que assim... Ou todos querem ver, pra não copiar. Pra não copiar também, né? Quem copiou fala, tá na hora de mudar. Mas é óbvio, gente, tipo assim, a quem interessa ver, a quem tem alguma coisa pra poder melhorar do carro, seja lá o que for, né? Os times do final do pelotão se interessam por qualquer tipo de Vai lembrar ganho. que a Mercedes corrigiu o per person pelo assoalho, então às vezes tem alguma solução ali que você fala, pô, se aquilo ali eu tentar, pode ser que melhore meu desempenho, então... É uma coisa ninguém assim, nunca tipo, quer não é mostrar. que você às vezes copiar 100%, mas às vezes é você ver a ideia do coleguinha e falar, ó, isso aqui era o que faltava no meu projeto. Ou que não faltava. O que não faltava. Pra poder fazer alguma mudança. Então, tipo assim, o da Mercedes interessava também, gente. Calma aí. Exato, mas o da Red Bull, né, foi o nude A cara genial. do Adrian Newey naquele box era de tipo, vou te matar, Pérez. Eu vou te fazer sofrer todos os seus pecados esse final de semana. Você não vai curtir uma festinha, Lazarento. E tava assim, ó, Adrian Newey e a esposa do Pérez estão trabalhando juntos. Bom, exato, e aí, né, depois da gente ter visto a raba da Mercedes, a gente vai ver, né, a raba da Red Bull na classificação, que o Pérez vai lá me engarotar. Gente, você tem o melhor carro do campeonato. Você não exige do filho da mãe no Q1. Você só faz um tempo pra você ir pro Q2. Cara, Apesar que em Mônaco acho que tava assim, bem complicado, porque o pessoal tava tendo uma mudança da tabela de tempo muito rápida, né? Sim, mas você não precisava garotear que não o Pérez precisava. garoteou, né? Que o Pérez no final de semana Não, e depois a declaração dele no domingo foi... não contava com minhas astúcias, né? Ele falou assim... Não se irrite comigo. Eu estraguei o meu fim de semana na classificação do sábado aí. Sério mesmo? Nossa. Em Mônaco, você jura? Você jura? Ai, Né? ai. O rei da rua virou o bobo da corte na rua, né? Mas pra não tirar a tradição, né? Assim, especulativa de bater em Mônaco. Assim, a classificação foi padrão Mônaco, né? Mas o detalhe, eu acho que o detalhe, assim, de tudo foi o Q3, né? O Q3 foi o detalhe, porque a gente teve... A gente ainda teve o Q2, o Norris batendo, indo pros boxes e falando, gente, arruma aí enquanto que eu vou cagar. Arruma aí, vai dar? Eu volto daqui a pouco. Porque é sério, o Norris perguntou pros veículos, dá pra ir no banheiro? O engenheiro falou, não, falta 5 minutos. Só viu o Norris saindo do carro, então, ou seja, Dá tempo. a dor de barriga tava feia ali. Mas, então, o Lando Norris passa, né, pro Q3, o Piastri fica. Teve todo aquele drama de se o Hamilton e o Russell iam passar também do Q2 pro Q3, mas passaram, conseguiram salvar as Mercedes. Acho que porque o errado foi a Alpine, né? a Alpine tava ali, ela surgiu e não contente que ela tava já no top 10, né, o Ocon ainda tirou, assim, muito do carro, porque a hora que o Ocon liderou a classificação, que a gente achava que a disputa ia ficar entre o Alonso e o Verstappen, eu falei, gente, a pista tem muito mais coisa pra você ainda tirar do carro. E realmente aconteceu, né? Toda a disputa que a gente teve... A disputa desse final de semana aconteceu no Q3, ficou limitada ao sábado. Foi muito legal. Que a gente assistiu nos últimos anos, foi um dos Q3 assim, mais empolgantes, porque eu acho que não só a torcida nossa, assim, mas de muitos fãs da Fórmula 1 era de ver a possibilidade de uma pole do Fernando Alonso. Então, ver o Alonso ali disputando com o Verstappen foi sensacional. Eu acho que foi algo que foi bem bacana. Aí, como a Débora falou, a gente viu ali o Ocon tentando, né, uma manobra do golfinho. Aí depois vem o Alonso, faz uma senhora de uma volta, mas daí ele abre o rádio e fala, gente, tirei o máximo, agora é só rezar e torcer pro Verstappen não fazer nada, mas Verstappen, olha, o que ele fez ali naquele último setor, da última volta dele... O Verstappen, acho que é o mais impressionante das voltas dele, é que em classificação você está prestando atenção nos setores, mas principalmente nos mini setores, é onde você vê a diferença dele, porque não é na volta completa, é onde ele vai tirando assim nos pedacinhos, porque, pra quem não sabe, a gente tem os 3 setores da Fórmula 1, né? Mas ainda assim eles vão dividindo esses setores em mini setores. Então, tipo, o desempenho do carro em pequenos pedacinhos da pista. E às vezes a gente vê a volta do Verstappen, tipo, em verde, 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 e ainda assim ele melhora o tempo. Mas é por conta desses mini setores que ele teve algum ganho. E é muito impressionante o que ele consegue fazer com o carro da Red Bull, assim.
casou realmente, né? Piloto e máquina estão funcionando muito bem. E ele tirar, tipo, foi 0,084 de diferença pro tempo do Alonso. É pouquíssimo. E ele, tipo, foi um pouco além do que o Alonso já tinha conseguido ir. Não, e esse negócio do Verstappen é muito interessante, que assim, é um mérito dele, sem dúvida, mas é impressionante como o Adrian Newey, ele consegue, quando ele tem um excelente piloto, ele consegue e além também, perceber, né, esse piloto e moldar o carro a este piloto. Foi assim com o Vettel, foi assim com o Verstappen. Eu acredito que nas passagens dele também pela McLaren, pela Williams também, ele conseguia fazer exatamente com que um carro se moldasse ao piloto e o piloto conseguisse extrair. E assim, o Verstappen, o que ele fez hoje, até durante a corrida, foi excepcional. Assim, foi uma daquelas que a gente realmente para ver como realmente o piloto ele tá completo, ele já tá atingindo o ápice dele, mas só que assim, o ápice do Verstappen tá vindo com menos de 30 anos. Então, cara, é algo assustador se você parar pra pensar nesse ponto. Acho que pra mim o mais interessante, assim, do Verstappen é que ele não tem tantas poles, que é algo que o Leclerc tem, mas não consegue reverter em vitória. E o Verstappen, ele tem poles pontuais mesmo, né? Tipo, em duelos, assim, que ele realmente ele vê que compensa você extrair um pouco mais, porque muitas vezes ele sabe que ele vai ter algum ganho na corrida, então ele aguarda pra corrida mesmo, pra poder fazer as ultrapassagens e pra poder ganhar a prova. Nem sempre ele é o piloto da classificação, então a gente vê em alguns momentos aí o Charles brilhar em classificação e depois perder facilmente a vitória. E acho que a gente teve novamente isso acontecendo no sábado. E essa definição foi muito interessante. Porém, acho que um outro ponto que a gente ainda precisa mencionar é que a classificação não acabou ali no momento em que a gente teve a definição. Aconteceu uma alteração porque o Charles Leclerc foi investigado pelo lance que ele teve com o Lando Norris. O Norris, como a gente disse, ele bateu do Q2 pro Q3. McLaren fez ali a troca da barra da suspensão, né? Eles fizeram uma mudança para ele voltar para a pista, então os mecânicos trabalharam ali muito rápido. A posição, o 10º lugar do Norris estava garantido porque ele já tinha passado e não era um caso de você fazer uma mudança muito além que ia mudar a configuração do carro. E a McLaren fez o trabalho para que ele voltasse no final do Q3 para a pista. E ele volta e quando ele tá dando a volta rápida, o Charles fecha ele ali no túnel de Mônaco. E o Charles foi punido, perdeu 3 posições no grid de largada. Então, ao invés de largar da 3ª posição, ele começou em 6º. E aí todo mundo que tava ali acabou herdando, né, uma posição. Foi o caso do Ocon, que saiu, né, na corrida do 3º lugar. O Sainz era o 4º e o Lewis Hamilton era o 5º colocado. A cabeça tá boa. Tá excelente. Bom... É que eu passo o resumo pro meu pai. É uma coisa bem interessante. O pessoal que é apoiador do BP lá do grupo já sabe, até alguns pais já sabem, que é a Débora, tipo assim, na sexta ela já passa pro pai dela por telefone, ela liga, oi pai, tá tudo bem? Tá tudo certinho aí e tal. Ela já passa todos os horários de todas as corridas do final de semana. Aí no sábado à noite ela liga de novo pra saber como é que ele tá. Ela passa um feed de tudo que aconteceu no sábado, classificação, tudo. Às vezes se ele assistiu, ela também comenta as coisas. E depois no domingo, quando ela liga, também comenta um pouco de como foi a corrida. Normalmente ele lamenta pelo Leclerc, fala como o Leclerc é azarado, né? Como a Ferrari tá ruim. É que agora ele não tá vendo muito Bottas. Exatamente. Agora ninguém vê o Bottas, então pra ele o Bottas saiu da categoria. Que delícia. Bom, no domingo de manhã, a tão esperada chuva não chegou, mas ficou aquele alerta de chuva que todo fã de Fórmula 1 já conhece. Dentro de tantos minutos teremos chuvas, dentro de tantos minutos teremos chuvas, dentro de tantos minutos vocês são os idiotas e continuam aguardando a chuva e torcem pela chuva para que a chuva aconteça e traga emoção para a pista. Mas eu já tava até desacreditada da chuva, porque assim, a hora que eu acordei para assistir a Fórmula 2 lá na 4h40 da manhã, para assistir a Fórmula 2, tava um sol, tava aquele dia espetacular em Mônaco, sabe? Pessoas acordem para poder ver a corrida da Fórmula 2 e não tinha nuvem no céu, tava lindo. Eu falei, chuva? Que chuva?
Nem vou me preocupar com chuva. E aí, beleza, né? Começou a corrida, não tinha chuva mesmo, então bora pra corrida. Só que assim, começou a corrida, fez tipo Interlagos, né? As nuvens fez... Olha mais aqui! E aí, né, como o Rumis disse, as equipes começaram a se degladiar ali pra poder ver quem era a melhor Maju, né? Pra poder passar a previsão do tempo. Porque em umas equipes falou assim, tipo, um belíssimo sol pra você ir passear no parque. E outras equipes estavam falando assim, vai chover. Vai chover, viu, galera? E aí teve um povo que ficou, assim, um pouco desavisado. Não, o mais interessante é o pessoal trazendo a notícia, não, que a McLaren e o Lando Norris criaram uma classificação para chuva, né? Então esse classe 2 que eles falaram, provavelmente, né, previsão de chuva. Aí a McLaren me faz o favor de duas voltas antes da chuva torrencial começar, parar o Norris e colocar pneus duros. E aí, não pior, o Alonso me repete isso. Comédia. Tudo bem, eu achei mais escroto não é o Alonso fazer isso, é o fã bonitão no sofá falando, ele perdeu a corrida por isso. Não, ele perdeu a corrida porque ele largou em segundo, o Verstappen em primeiro, o Verstappen tem o melhor carro da temporada. Mas e assim, o Verstappen. Não tinha chance. Eu sou a fã de sofá também, entendeu? E tava torcendo muito pelo Alonso. Eu tenho uma coisa pra poder comentar da estratégia dele. Mesmo se tivesse comparado e colocado intermediário, mas a Aston Martin, ela foi assim... o melhor final de semana que ela tinha pra poder ganhar uma corrida era em Mônaco. Era o melhor. E aí... Se fizesse a pole. Não é só isso. Na largada, não ia ter chuva. Não teve chuva, não prejudicou ninguém ali. Cada um fazia a sua estratégia. Pô, cara, o Verstappen largou de médio, o Alonso em segundo deveria ter largado de médio. Vamos largar de duro. Não. Vamos largar de duro pra ele ficar mais... Aí eles foram conservadores no começo. Na hora que tem a chuva, que era onde eles poderiam ousar e falar, não, vamos fazer diferente. A gente é o primeiro time dos primeiros colocados que vai parar. Vamos colocar o pneu intermediário, vamos pro tudo ou nada. Porque eles poderiam ter usado o Alonso. Vamos colocar o médio aqui. Então queria perder mesmo. Eu não acredito que se ele colocasse o intermediário naquela hora, ele ia vencer. Eu acho pouco provável, porque provavelmente o Verstappen ia responder tão rápido. Porque o Verstappen demorou umas 3 voltas para colocar depois que o Alonso fez essa bobagem. Eu não acho que ele iria conseguir. O Alonso ia parar, na volta seguinte o Verstappen já ia parar. Mas peraí. Eu achei a estratégia de largar de duro do Alonso correta. Não, foi correta, porque mas eles foram muito... Porque assim, se não tivesse a chuva, o Verstappen já tava se fudendo muito pro término da corrida com o médio. Ele ia ter que parar e pôr o duro. O nó era o nó que ia acontecer em pista seca, era o Verstappen parar e voltar atrás do Alonso e degradar um pouco do pneu. Era isso que ia acontecer. Porém, nossa, eu achei a fala do Alonso, assim, realmente morreu e foi substituído. Porque ele quis dar um pau na Aston Martin e depois ele recuou. Ele falou assim, mas eu na pista eu não tenho todas as informações pra poder saber se é melhor colocar médio ou pneu intermediário. Não tá errado, né? Aí ele, 2 segundos depois, mas não tinha como saber que depois de 1 minuto e 40 ia começar a chover. Aí a gente teve que parar de novo. Alonso, é que aí você não percebeu, foi a hora que o efeito do remédio, o Rivotril fez efeito, né? Ele falou, desculpa, eu xinguei a Honda? Não xingo mais, não, desculpa. Eu acho que ele deve andar com esse mantra, né? Sempre que ele vai falar, eu xinguei a Honda. Não posso mais. Nossa, mas assim, eu sou estrategista de sofá, né? Sou muito estrategista de sofá. Não, eu posso dizer que você acerta. Eu acho que você acerta mais que os estrategistas da Ferrari, que olha... Tenho comentários pra fazer sobre essa estratégia. Já vamos falar da Ferrari, né? Porque a Ferrari, querido ouvinte, quando a gente falar que o Leclerc é um piloto passivo por excesso, não quer dizer que a gente... Não, peraí. Eu não falo que ele tem que ser agressivo, porque o oposto de passivo é ativo. Passivo não é agressivo. O agressivo é você ser uma pessoa... agressiva, uma pessoa normal, calma. O Leclerc, ele é passivo porque a equipe tá cagando estratégia com ele. O Leclerc era o cara que era pra ter ficado full pistola, que a equipe não avisou pra ele que tinha um carro em volta rápida porque ele tomou a punição. Você entendeu? Agora, quem é um piloto que é o oposto passivo, é ativo, é o Sainz. O que o Sainz fez com a Ferrari no rádio era pro estrategista dele sair dali
pular no mar e ir nadando pra Maranello. De vergonha. Porque tomar um esporro do Carlos Sainz que ele tomou no rádio é ridículo. Porra, você não tem que marcar o piloto que tá atrás, tem que marcar o piloto que tá na frente. O Ocon. Se você tá marcando o Ocon, você vai explicar pro piloto o que ele tem que fazer pra chegar no Ocon, pra manter próximo ao Ocon. Do nada você muda a estratégia, muda o negócio, tipo, o nosso foco é a Mercedes, não é o Ocon. E a partir do momento que você criou o foco pra Mercedes, você avisa do piloto, fala assim, o Carlos Sainz, é o seguinte, a gente não vai conseguir ultrapassar o Ocon na pista. Faz o seguinte, vamos nos proteger do Hamilton, faça a seguinte estratégia, não deixe o cara às cegas na pista pensando que ele tá marcando o Ocon, e depois falar pra ele, não, então a gente tá marcando o Hamilton. Pra quem não ouviu os rádios, seja impossível, porque foi passado na transmissão, né? Foi os melhores rádios depois do Tsunoda. Na hora que teve a sequência de pitstops ali pra troca de pneus de chuva, o Hamilton voltou à frente do Carlos Sainz. E o Carlos Sainz perguntou, gente, por que eu tô atrás do Hamilton? É que nossa estratégia era de marcar o Hamilton. A primeira parada... O que acontece é o seguinte, a Ferrari com o Carlos Sainz e o Charles Leclerc largou de pneus duros e o Ocon, que era o piloto que, em teoria, o Sainz estava marcando na cabeça dele e a Ferrari ignorou, era o piloto que estava de pneu médio. E a Ferrari, ela começou a brincar lá no rádio, louca, falando, Carlos Sainz, vamos parar. Não, agora não, a gente não vai parar. Só que, gente, sim, a Alpine, ela tava meio doidona, que tava aparecendo no rádio dela, né, falando que a gente teve um toque do Sainz com o Ocon em que a asa do Sainz ficou danificada e um pedaço ali tava se soltando. Mas qualquer um que tá prestando atenção na corrida teria visto que não era impossível a Ferrari parar antes do Ocon. Não deveria acontecer, porque o Ocon tava de pneu médio e ele ia parar antes. Então, essa coisa de ficar fazendo blefe da Ferrari foi ridículo. E segundo ponto sobre o quanto isso é ridículo. A Alpine tava desgastando menos pneu do que a Ferrari, então ela tava cagando porque a Ferrari tava fazendo com o carro do Carlos Sainz. Então, a partir do momento que você assume uma estratégia que você tá largando com pneu duro, você vai ir mais à frente. E a Ferrari não, ela é muito... né, burra mesmo, de achar que não, mas a gente largou com o pneu duro, a gente vai parar com 20 voltas e vai botar o Carlos Sainz pra poder ir da volta 20 a 78, né, de pneu médio. Gente, não tem cabimento o negócio. Aí eles começaram nessa discussão. Quando acontece a parada do Carlos Sainz, é na volta 33, e a parada do Ocon aconteceu na volta 32. Eles responderam a parada do Ocon. O Sainz, obviamente, não voltou à frente do Ocon. E aí eles começaram a... Aí foi quando teve o rádio, a discussão do Carlos Sainz. Mas, gente, a gente tava marcando o Ocon. E vocês estão me falando de Hamilton? Eu não quero saber de Hamilton, eu quero saber do que a gente tá fazendo com o Ocon. Aí a Ferrari falou, não, mas a gente parou você porque a gente tá marcando o Hamilton. Para! E aí depois, mais à frente, porque, né, na volta 50... foi quando começou a ter a chuva, começar os pilotos identificarem que tava tendo chuva. E aí a gente tem a parada do Carlos Sainz na volta 55 e a do Charles Leclerc, que foi na volta 54. E quando eles param para poder trocar o pneu de chuva, deu tudo errado, porque a estratégia da Mercedes com o Russell foi ir de pneu slick para pneu de chuva, e o Hamilton já tinha feito a troca pro pneu médio, né? Ele completou poucas voltas com... Não, pera, eu tô falando besteira, calma. O Hamilton, ele tinha ido de pneu médio pro duro, ele já tinha feito a parada ali no momento que era o ideal, e o Russell foi diretão de pneu duro, que era o que a Ferrari deveria ter feito com o Carlos e com o Leclerc, de só ir parar lá no final da prova ou por conta da chuva. E aí aconteceu isso. E aí a Ferrari fez o quê? Perdeu a posição pra McLaren, não, pra Mercedes. Não tava marcando a porcaria da Mercedes e ainda perdeu as duas. Olha, quando eu vi, eu falei, vocês são horríveis, vocês são péssimos. Porque, cara, a partir do momento que você assume a responsabilidade de largar de pneu duro, não é ficar, tipo, que nem o urso do pica-pau andando na pista e falando assim, ai, se der um safety car aqui, a gente para. Se der um Ocon aqui parando de pneu médio, a gente que tá com o pneu duro vai fazer a mesma estratégia que o Ocon. Ah, tenha santa paciência, Ferrari, vocês merecem. Não, e tem outra coisa.
A gente até comentou que, né, que a melhor estratégia até de pneus, a certo ponto, foi do Alonso, porque ele largou de um pneu duro que já tinha sido cozinhado Sim. no treino classificatório, né? Que é que é cozinhar. No terceiro treino livre, foi quando o Alonso fez isso. Terceiro treino livre, né? É você pegar o pneu duro, o pneu que você vai utilizar na corrida, dá uma volta na pista, tira toda aquele calceira dele, dá até uma segunda volta, só para dar uma aquecida, devolve ele, que daí ele vai pra manta. É a volta aquecida essa volta aquecida você faz com o controle da temperatura que você faz. Você eleva a temperatura dentro dele a um ponto em que você prepara a borracha para ela vai, tipo, voltar a esfriar e ela vai entrar, tipo, na estrutura que ela deveria ter para ir pra pista. Quando você usa um pneu em que você só vai pra pista, tipo, que nem você usa ele liso, pra ir pra uma corrida normal, você não vai ter tempo pra poder trabalhar ele como você teria se fosse um treino livre. Então você não vai ter tempo pra poder aquecer ele gradualmente. Você vai ter que aquecer ele de uma vez. Quando você entra na pista ali, você vai fazer aquele processo de esfregar o pneu no chão de um lado pro outro pra ele aquecer. Aquilo você faz de uma forma que é muito rápida e pode gerar danos à estrutura do pneu. Então o que o Alonso fez foi o melhor. Ele já sabia que ele ia começar de pneu duro então na corrida, e ele já tinha preparado também o pneu médio para isso. Então se ele fosse usar de pneu médio na largada, ele ia ter um pneu que já tava bonitinho ali, cozido para ele. E a Ferrari não, ela já tem problema com degradação de pneu e não faz nem isso. E essa é uma crítica que a gente tem aí das equipes que precisam sim ter um gerenciamento melhor de pneus, e não fazem. Aí você fala, mas a Red Bull faz. A Red Bull não precisa. Tipo, na época que a Mercedes era uma que quase nunca fazia. Às vezes até fazia. Você viu o Hamilton largar com o pneu de 2 voltas e fala, porra, mas o Hamilton... Não, é porque ela usava porque tinha uma estratégia moldada pra isso. É muito clássico a Mercedes ter problema de gerenciamento do pneu e do consumo do pneu, da forma como eles colocam no carro, e tem a cambagem do carro, então nem sempre é tão bonitinha que nem é a da Red Bull atualmente. A Red Bull não precisa porque eles conseguem consumir o pneu bonitinho. Apesar da gente ver o Verstappen sofrendo lá na corrida e reclamando do pneu médio, depois que deu umas voltas ali que o pneu limpou, ele foi de boa. Ele fez volta no pneu médio que ele tava andando, comparado com as voltas que o Alonso tava dando no pneu duro. Então, tipo assim, tava muito equilibrado o desempenho dos dois. A Red Bull não precisa disso. A porcaria da Ferrari que não tá conseguindo cuidar do pneu era bom, né? Era bom. É raro, né, na estratégia de novo. Exato, e daí mais uma vez a Ferrari conseguiu ter um final de semana pífio. A McLaren, por incrível que pareça, com a pintura de cigarro ali, né, conseguiu colocar os carros nos pontos, mas só que infelizmente uma coisa que até depois a Débora foi analisar o campeonato de construtores, McLaren ali dificilmente vai alcançar novamente a Alpine, porque a diferença entre as duas está de 18 pontos, então a McLaren teria que fazer, além dos pontos regulares por corrida, teria que fazer um ponto a mais que a Alpine em todas as corridas até o final do ano para poder conseguir ultrapassar ela. Então esse conseguir um pódio, né? Tem que conseguir um pódio, um P2 no mínimo, um P3. E a Alpine mal. Exato. Então, tem que torcer para um abandono duplo novamente da Alpine, como foi na Austrália, e pontuar bem para poder conseguir. Então só um GP caótico para colocar a McLaren de volta na briga aí por essa posição. Acho que o que vale ressaltar é que assim, a gente não sabe como que vai estar a Alpine nas próximas corridas, mas era um carro que no começo da temporada não chamava muita atenção. Eles realmente, tipo, saíram da posição que eles estavam em 2022 para uma posição muito mais crítica em 2023, e dentro da Alpine a gente tá tendo todas aquelas críticas pro Otmar Szafnauer que, né, eu acho que foi válida, viu, CEO, assim, da Alpine. Se estiver escutando, eu apoio você, as críticas. Se tivesse me consultado, não tinha contratado o Otmar. Mas essa corrida também veio pra Alpine pra poder tentar salvar um pouco do pescoço do Otmar, né? Porque o negócio tá pegando pro lado dele e a Alpine tá precisando de resultado. Então veio aí esse pódio em Mônaco, num circuito que é muito prestigiado. O Gasly também teve um bom resultado, então pontuou ali com a Alpine. Eles tiveram uma corrida interessante. O Ocon fez o trabalho dele de defender tanto de Sainz como de Hamilton, garantiu esse terceiro lugar, ajudou bastante o Otmar aí, né? Então vamos ver como é que as coisas vão
seguir pro restante do ano, mas provavelmente a Alpine tá cravando a sua posição aí no campeonato de construtores. Acho que realmente vale a pena ficar atento ao que vai acontecer em Barcelona, porque Barcelona vai dar uma ideia do que é a força, assim, dos carros, né, em pista, como que tá funcionando o campeonato. Agora, como eles vão conseguir se portar nas próximas corridas já é bem diferente, né. É uma corrida que pode ser caótica, e tanto para a McLaren como para a Alpine, é o Japão, que geralmente tem chuva, tem essas coisas de embaralhar o grid. É uma outra corrida que é muito travada, que é Singapura. É importante você se classificar bem, só que lá tem o problema das retas, né? Hungria então também. A McLaren pode ser que ela sofra por causa da quantidade de retas, mas é uma corrida que tende a ser caótica em Singapura e Hungria, como você disse. Não, porque, assim, eu vou ser sincero, eu acho que esse resultado que teve da Alpine não reflete muito, eu acredito que não vai refletir muito no que vai ser o resto do ano da equipe. Eu acho que foi realmente uma manobra de golfinho, tentando responder todas as críticas. A gente via isso muito comum na própria Renault, na época também até da Lotus. Então, até na época da Force India, por exemplo, era bem comum você ter uma etapa que eles iam muito bem, mas na etapa seguinte o motor estourava, pipocava alguma coisa, porque realmente às vezes eles usavam o máximo que podia de potência, o máximo que podia de desempenho, e depois colhiam os azares nas etapas seguintes, mas pelo menos é aquela coisa. Tem um pódio do Ocon agora, aquela pódio que vai ser utilizado como estandarte para falar, não, nossa administração tá boa, só precisamos ter calma com ela. E acho que o ponto interessante do que aconteceu é que Mônaco é uma pista muito diversa, né? É um circuito muito travado, não tem muita oportunidade de ultrapassagem mesmo, a não ser que você, tipo, se jogue para poder tentar fazer uma ultrapassagem, como foi o caso ali do Magnussen no Sargent, né? Tipo, que ele passou e o resto foi passando pelo Sargent, tipo, arrumou um buraco ali. Mas com o Ocon, a gente viu a disputa dele com o Sainz acabou perdendo um pedaço da asa. O Ocon, ele tava muito empenhado em manter aquele terceiro lugar, porque ele sabia também que ia ser muito difícil de ultrapassar ele. Então, ele tava fazendo traçado defensivo quando o Hamilton também chegou nele. Era uma oportunidade da Alpine conseguir esse bom resultado. E é o que a gente tá dizendo, tipo assim, pode ser que aconteça isso de novo, mas a posição da Alpine não é essa. A posição da Alpine não é pra poder brigar com a Aston Martin. Nem acredito que, tipo assim, com as atualizações que eles trouxeram pro carro em Mônaco, a gente vai ver, tipo, a Alpine tão próxima de uma Aston Martin, de uma Ferrari, tipo assim, saiu do buraco ali que ela tava e agora vai brigar na frente. Não é Acho que é muito difícil. Acho que numa pista que nem Espanha vai ser onde que a gente vai ver realmente. A Espanha vai ser realmente onde a gente vai ver onde que Ferrari, McLaren e Alpine estão. Então, quem é onde a Ferrari tá na disputa com a Aston Martin, né? Porque se tem uma disputa com a Aston Martin, se já não é a Mercedes que assume a terceira colocação, né? Bom, e no final, como a gente comentou, né? O Verstappen venceu e venceu com categoria, venceu realmente com todos os méritos. Eu acho que... nem a chuva foi capaz de parar. Não, nem a chuva. E olha que ele brigou muito ali com a chuva. Foi um momento ali tenso, acho que pra corrida dele. Eu acho que... porque nem ele sabia o momento de parar, né? Eu acho que o Verstappen nunca teve um momento de cagaço na carreira dele. E hoje foi o dia de cagaço. Mas ele mandou muito bem. Assim, o desempenho dele em pista foi excepcional. Não concordo com a votação de ter sido o Ocon mesmo. É mais uma daquelas votação do pilotos emocionados, porque Ocon ele herdou o pódio por causa do Leclerc ter sido punido. Assim, eu e o Rumi não somos muito fãs do Ocon. Porém, eu acho que assim, a corrida desse final de semana dele foi boa. Pelo trabalho que ele fez na classificação, ele não simplesmente chegou ali no terceiro lugar. E a incompetência foi muito do Leclerc de ter sido punido ali, sabe? Tipo, ele não tem sorte em Mônaco e vamos admitir que é isso mesmo. E Mônaco passa batido, assim, nem olha. Foi ótima a cara do Giovinazzi lá, tipo, pra Ferrari, meu Deus. Eu tô nessa equipe e a gente vai disputar as 24 horas de Le Mans, a gente vai tomar de novo. Giovinazzi com a cara, né? Eu tenho o mesmo número de pódios que esse cara. Nenhum.
E fiz menos merda esse ano. Não, praticamente foi nenhuma merda esse ano. Né? Esse ano ele tá de boa. Quem fez caquinha foi o companheiro dele de equipe. Exatamente, o mesmo número de pods. Olha só que coisa, né, Rubens? Verdade. Tô tirando aqui aquele pod do Antônio. Tem menos corridas. Tem menos corridas. Mas vai sofrer nas 24 horas de novo, né? Porque assim, correr com a Ferrari é dessa forma. Mas eu gostei da corrida do Ocon, assim. Ele foi bem, ele conseguiu controlar. Fiquei irritada com aquela batida dele com o Sainz. Fiquei, mas acontece, né? Tipo, você tá disputando com o Ocon, né? Ele não é um cara muito fácil de ultrapassar. E o Ocon vive dando trabalho pra companheiro de equipe. Imagina se ele já azucrina os companheiros de equipe. Imagina um cara que não tem nada a ver com ele. É óbvio que ele ia dar um jeito de crescer na corrida pra cima de uma Ferrari e de uma Mercedes. Então, gostei da corrida dele, só pra pontuar isso. Só que o Verstappen... O Verstappen mereceu mais. O Verstappen, assim... Classificou de uma forma excepcional, a corrida dele acho que o Verstappen, gigante. O final de semana dele foi definido no detalhe, né? Foi realmente o que fez diferença. A classificação dele foi o detalhe que concedeu pra ele a pole. Ele tocou no muro 3 vezes. 3 vezes. Deu várias beijoquinhas ali, como ensinaram pro Hamilton, pra poder conseguir o resultado. A corrida também, assim, acho que o momento de maior tensão foi a chuva, porque ele tava alertando a Red Bull, ó, chovendo nesse ponto aqui, tá começando a chover. E a Red Bull deixou muito na mão dele, assim, tipo, Verstappen, quando você se sentir confortável pra poder sair do pneu slick pro pneu de chuva, ou mesmo que você queira, tipo, ir de slick pra slick, avise a gente que a gente vai fazer a tua parada. Então, tipo, o Verstappen tava tendo muito do feeling do que tava acontecendo ali na pista, e ele tava sujeito a errar. Eu também acho que, assim, a Aston Martin poderia ter usado um pouco, porque o controle da primeira posição ali tava nas mãos do Verstappen, e o Verstappen podia cometer um deslize. Então, é um pouco da minha crítica àquela estratégia da Aston Martin, que ela podia ter feito algo diferente para poder tentar uma vitória. Porém, o Verstappen estava muito alinhado, né? E quando ele termina a corrida, ele termina a prova com 27 segundos de diferença pro Alonso. Então, assim, se ele quisesse parar mais uma vez, tivesse pista para poder parar mais uma vez e tentar a volta mais rápida que ficou com o Hamilton, ele teria conseguido parar, porque tinha muitos segundos, assim, de folga pro Alonso. O interessante é que ele terminou com 27 segundos pro Fernando Alonso. Não, ele deu volta no Pérez, né? Isso que eu ia falar. Cara, não tem coisa mais feia. Não tem coisa... Cara, uma coisa que mata a sua argumentação de desempenho de companheiro de equipe ele tomou volta do companheiro de equipe. É tipo, desculpa reviver isso pros fãs do Ricciardo, é o Ricciardo ter tomado volta do Norris em Mônaco. Ele tomou volta do Norris, não foi uma só, nos 2 anos que teve do Ricciardo na McLaren, ele tomou volta. O Pérez ganhou ano passado, ficou feio pra ele, pra caraca, ter tomado volta esse ano. Ficou muito feio. Não, e o Pérez, assim, depois que acabou a corrida, que tem as entrevistas, né, com os pilotos, o depoimento dele é que ele, tipo assim, Mônaco pesou. Porque ele viveu o ápice, tipo, o quanto ele pode ser bom esse ano e o quanto ele pode ser horrível. E foi o horrível dele, o horrível... Tipo, foi o que ele falou. De todos os finais de semana que eu tive na minha vida, esse foi um dos piores. E, tipo, ele meio que não lembra quando foi o último piorzão que ele teve. Esse de Mônaco foi. E ele sabia que ele tinha colocado tudo a perder no sábado, quando ele bateu no Q1. E ali, a Red Bull ainda tentou fazer alguma coisa diferente com ele, na questão dos pneus. Até na hora que começou a chover, eles achavam que, tipo, bora colocar o pneu de chuva extrema, porque o pessoal vai começar a parar para colocar os intermediários, talvez ele ganhasse algumas posições. E foi um show de horror, ele saiu de pista, tava assim... péssimo, ele ficou batalhando com o pessoal ali do final do pelotão, com as batidas, A gente nem falou, né, Rubens, mas a gente teve batida do Magnussen com o Stroll virou uma bolinha de... Ping-pong de... Ai, meu Deus, pinball. Pinball também.
Sinuca. A minha cabeça foi de sinuca, ele tava procurando uma caçapa pra entrar, né? Que era uma área de escape. Que saiu batendo o carro de um lado pro outro. Mas o final de semana do Pérez foi horrível e eu acho que ele se tocou assim, quando ele tem um final de semana ruim, é um final de semana ruim mesmo. Só que o problema é quando você tá correndo com o Verstappen, você ainda quer impor uma disputa pelo título, você não pode ter um final de semana tão horroroso como esse. Porque o Verstappen, ele tem finais de semana que às vezes ele bate numa classificação, mas ele tira, ele faz P2, uma... ele chega em P3. O Pérez não, em Mônaco você não deveria bater, né, nesse sentido, Não, ele bateu, estragar. Ele errou. Ele errou. Ele se assustou com o carro que tava saindo dos boxes. Então, assim, foi horrível. E o Pérez colocou muito a perder nesse resultado, porque não era só um pódio, né? Era pontos importantes ali pra alguém que tava querendo brigar com o Verstappen. E o Pérez é isso, assim, tipo, é ruim dizer isso às vezes, porque a gente ainda alimenta uma esperança, a mesma esperança que a gente às vezes alimentava com o Bottas, de tipo, o Bottas fazia uma corrida boa, de ficar, talvez se ele acertar agora, ele pode desafiar o Hamilton. Mas não tem esse nível, é um nível de segundo piloto mesmo, infelizmente o Pérez é isso. Exato, pessoal. Bom... A nota da corrida. É a nota da corrida. Cara, hoje, assim, eu vou falar... Pra mim foi um dos melhores GPs de Mônaco que eu assisti recentemente. Lógico, não tem como comparar alguns que eu assisti na década de 90, anos 2000. Mas foi um dos melhores. Eu acho que eu posso falar que foi um dos melhores aí da era híbrida. Foi muito legal de assistir, principalmente aquele miolo, aquela disputa entre Carlos Sainz e o Ocon, o Hamilton, cara... Leclerc que não ameaçou o Hamilton um minuto. Minuto. Até as McLaren conseguindo ficar nos pontos, permanecer. Pra quem torce pra ferrar. Tsunoda também. O Tsunoda, né? Desculpa, Tsunoda, eu te ziquei. Né? Tava dizendo que tava sendo regular. Não, quem zicou ele foi o engenheiro que mandou ele mexer também, no freio. Não, o engenheiro dele veio pra sacanear. Não, e o pior é que ele ainda me fala, não tem como eu mudar. E ele mudou, né? Ele mudou o balanço. Ele mudou porque provavelmente os engenheiros devem ter mandado assim, não, muda que vai parar de tá ruim. E piorou. E ficou pior. Mas eu acho que assim, cara, eu daria uma nota 8, porque o GP ali na hora que choveu foi legal. E eu gostei que a Fórmula 1 não teve cagaço. Eles foram, né? Não, teve um momento ali que foi só bandeira amarela local, tira o carro rápido, volta na hora do acidente do Stroll. Poderia ter sido uma bandeira vermelha. Eficientíssimo o trabalho do pessoal de Mônaco, é incomparável a vários outros circuitos. Acho que um dos melhores é Mônaco. Singapura também costuma funcionar bem, porque é o pessoal de Mônaco, né? Eles levam pra poder... Leva o pessoal, treina o pessoal de lá. Brasil, que funciona muito bem, acho que... é uma escola pra todo mundo. É uma escola pra todo mundo, né? Sempre importando soluções pra outras pistas. E tanto que a engenheira lá... A Raquel Locke. Que vai pra Singapura. Foi pra Singapura. Singapura! A Raquel que vai pra Singapura também, então... E também acho que, né, o trabalho que fazem na Indy 500, que é algo muito rápido pra você não perder a dinâmica da corrida. Eu acho que merece um 8, porque foi no mesmo final que teve uma puta corrida da Indy 500, e mesmo assim a Fórmula 1, a Mônaco não ficou abaixo. Porque foi uma coisa que eu comentei com o pessoal no Twitter. Eu falei, gente, pra uma corrida de Fórmula 1, o Mônaco foi excelente, foi muito boa. Então eu dou 8. Pra poder fazer a minha nota, eu vou puxar o gancho de uma coisa que tava... Uma categoria que eu acompanho puxou, né, no Twitter. Que a Fórmula E mostrou que teve várias ultrapassagens lá. E na Fórmula 1, cadê as ultrapassagens? Não tava acontecendo. Eu achei, assim, de péssimo gosto comparar... Ainda mais uma categoria que adora não se comparar às outras, então não corre. A característica da Fórmula E é correr em circuito de rua, corre em Mônaco, e aí eles não queriam ter essas comparações Fórmula 1 e Fórmula E. Então, por um tempo, eles não usavam o circuito completo de Mônaco, que é o que a Fórmula 1 usa, para poder também evitar comparações. Agora usa. E, gente, os carros da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula E são completamente diferentes. A Fórmula 1 tem um carro muito grande, principalmente pela questão de acidentes que a gente teve ao longo dos anos, da necessidade de reforçar a segurança. As unidades de potência também mudaram. Então é um carro muito maior, ele carrega muito mais coisas que alguns outros carros não carregam. O carro da Fórmula E tem segurança? Tem uma segurança absurda porque eles correm em circuito de rua e também precisa
preservar os pilotos, né, de possíveis batidas. Porém, o carro da Fórmula 1 tem um trabalho aerodinâmico muito maior do que o carro da Fórmula E. Isso daí não tem como negar. A Fórmula E, ela quebrou muita cabeça para poder desenvolver o Gen 3, tentando fazer ele um carro mais aerodinâmico do que era o Gen 2. E ainda assim... O W14 tem uma eficiência aerodinâmica melhor que o carro da Fórmula E. Que o carro da Fórmula E. Então, é aquela coisa. Quanto mais eficiência também você tem, você ainda gera aquele turbilhão atrás do carro. Então, por mais que você tenha um efeito solo, você ainda tem coisas que faz atrapalhar quem tá vindo atrás. Não é perfeito. Não é, eles não conseguiram, com a mudança do carro de Fórmula 1, tornar a categoria muito mais dinâmica. Tem circuitos que funcionam, tem circuitos que não. Mônaco é um que não funciona. E assim, se for colocar em questão de régua, de velocidade e de entrega, Fórmula E tem que se comparar com uma Fórmula 3. E aí você pega uma corrida da Fórmula 3, uma corrida da Fórmula 2 em Mônaco, tem ultrapassagem, tem... É mas bem até legal. na Fórmula 2 não teve esse final de semana. Foi uma corrida bem... Você acabou de quebrar o que eu falei. Desculpa. Não, mas é que assim, o carro da Fórmula 2, o que eu quero dizer é, ele ainda é um carro pequeno, pros padrões que a gente tá vendo na Fórmula 1, mas ele é um carro também que o problema do vácuo e da questão do turbilhão... É, tem isso, né? É um carro que você tem problema. Até o carro da Fórmula 2 tem mais eficiência aerodinâmica que o carro da Fórmula E. Então, eu estava vendo, tipo, os pilotos tentavam chegar, né? Chegavam no adversário no Fórmula 2 e precisavam fazer a mesma coisa da Fórmula 1, recuar, você estava desgastando o pneu e você não tinha brecha pra poder passar. A construção de pneu já é diferente. É diferente, então assim, não tem como comparar. Eu achei péssimo a comparação da Fórmula E com a Fórmula 1 esse final de semana, porque são categorias com propostas diferentes, e na Fórmula E a gente tem mecanismos pra própria corrida ser mais dinâmica, como é a questão do modo ataque, quando tinha o fan push lá, que você usava também para poder ter... Nesse ponto, eu sempre achei muito legal o que a Fórmula 1 e a Fórmula Indy fez. A Fórmula 1 e a Fórmula Indy eu nunca vi as categorias como categorias fazer isso que a Fórmula E faz, às vezes até fez mais de uma vez a Fórmula E sobre isso de Mônaco, que é o único circuito que eles correm juntos, sabe? De ficar cutucando a Fórmula 1, a gente faz mais ultrapassagem, ó. Tipo, a Fórmula 1 e a Fórmula Indy nunca tiveram isso. Fãs tiveram. E aí, porque é curiosidade, né? Mas aí a Fórmula E deu uma de fã. De querer, a gente faz mais ultrapassagem. Tá, tudo bem, você quer pegar... Eu pego uma corrida... Quanto tempo tem a Fórmula E? 10 anos? 9. Vai, eu pego a corrida de 1959 que teve na Fórmula 1, ou seja, no 9º ano da Fórmula 1. Com certeza deve ter tido muito mais ultrapassagem, deve ter sido muito mais emocionante que qualquer corrida da Fórmula E em Mônaco. Não, eu defendo as corridas da Fórmula E em Mônaco. Essa não é a minha crítica. O GP do Brasil, o E-Prix do Brasil, de São Paulo, pra mim, até agora a Fórmula Indy 500 milhas, pra mim tinha sido a melhor corrida do ano que eu assisti. Eu achei uma das melhores corridas que teve mesmo, foi sensacional. Mas só que daí, cara, chega nesse momento em que, em vez de você querer criar uma união e falar assim, olha, nós também corremos, parabéns Fórmula 1 que apresentou um excelente espetáculo em Mônaco. Não, vem e quer cutucar. Não, e é aquela coisa, né? As duas categorias são chanceladas pela FIA. A FIA sabe o problema que tem nas duas. E a Fórmula E, ela tá quebrando a cabeça para poder continuar sendo tão competitiva. Então ela tem que gerar esses mecanismos. As propostas são diferentes. Tipo, essa não é... Eu adoro as corridas da Fórmula E em Mônaco pela dinâmica que elas têm. Porque... É uma corrida, tipo, tem ultrapassagem, mas é que o carro possibilita isso, não é o que o carro da Fórmula 1 possibilita hoje. E a briga da Fórmula 1 hoje quer dizer, sempre foi, né, pelo desenvolvimento de tecnologia e da questão aerodinâmica, que não é o negócio da Fórmula E. A Fórmula E, ela tá discutindo o caminho sustentável e o desenvolvimento da eletrificação como algo para você, tipo, substituir os carros a combustão. São propostas diferentes. Então, assim, dito o que eu queria comentar dessa alfinetada da Fórmula E que foi desnecessária,
Eu acho que, assim, em questão de ultrapassagem, eu já esperava que a corrida da Fórmula 1 ia ser desse jeito. E talvez, assim, eu esperava algo diferente no ano passado, quando era o primeiro contato dos novos carros com o circuito de Mônaco. No ano passado, a gente já teve uma ideia que não ia ter corrida dinâmica porcaria nenhuma lá, que ia ser desse jeito mesmo, porque os carros estão muito largos. Gente, eles vão passar ali naquele hairpin. Tem batida, é pancadaria na primeira volta. E isso aconteceu na Fórmula 2 também. O hairpin ali e a entrada pro túnel eram os momentos tipo, que o pessoal tava mais batendo. Então, eu não daria 8, daria um 7 pra corrida. Acho que a corrida foi boa. A chuva ajudou a dar um up ali naquele final. Vou tirar um ponto porque a Ferrari me decepcionou muito. Não, a Ferrari vem Ferrari levou um ponto, entendeu? Chega. E assim, chega. Não quero mais. O Valese me alertou. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos aí que ouviram o BBcast. Como sempre, compartilhem, convidem os amigos para ouvir. Diga pra gente nas redes sociais o que você ouviu. Você vai estar ouvindo esse podcast na sexta, porque a gravação na terça. Na sexta, vai que a pessoa tá ouvindo na sexta. Ela falou, nossa, o Rubens falou justamente pra mim. Obrigada. E aí você vai estar ouvindo a gente assistindo, né, os TL1, TL2 aí da GP da Espanha. Mas pra quem ouvir, muito obrigado. Lembrando que terça-feira à noite teremos a nossa live. E se tudo der certo, na quinta-feira também teremos uma live pré-GP da Espanha. Ou para falar de Indianápolis, vamos ver aí como tudo vai se dar durante a semana. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.